nós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, terceiro domingo do tempo comum, é o domingo da Palavra de Deus, recentemente instituído pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Embora aqui no Brasil a nossa tradição, que já tem mais de 50 anos, é a de que o domingo da Palavra de Deus é no último domingo de setembro, ali perto da festa de São Jerônimo, que é chamado de Doutor das Escrituras, porque de fato devotou a sua vida inteira ao estudo das Escrituras e traduziu para o latim vulgar, para o latim popular, os textos do Velho e do Novo Testamento. E a Igreja acaba de confirmar que aqui no Brasil nós podemos continuar celebrando também o Dia da Bíblia no último domingo de setembro e, portanto, temos duas ocasiões no ano, uma em janeiro, em outra em setembro, para dirigirmos de um modo muito especial o nosso olhar às Sagradas Escrituras. Ora, isso é muito importante, é absolutamente fundamental, especialmente nos dias de hoje. Recentemente eu vi um vídeo que me deixou muito chocado. Um influenciador digital muito conhecido no Brasil, que faz eventos multitudinários, estava num desses eventos super produzidos, feitos assim com uma qualidade técnica, profissional, de última geração, tudo muito moderno, e ele começava o evento apresentando para todos um frade que, graças a ele, abandonou os seus votos, deixou para trás a vocação, abandonou a Igreja Católica para se casar. E, inclusive, com o discurso assim, agora eu sou livre, agora eu consegui chegar à minha liberdade. E o grande eixo daquilo que ele dizia era que, até que enfim, ele havia abandonado o voto de pobreza. Porque o voto de pobreza é uma coisa odiosa, é uma coisa que não se deve fazer, porque Jesus quer que nós sejamos prósperos. Ora, esse tipo de coisa está acontecendo com bastante frequência. Não propriamente de frades abandonando os seus votos, mas de as pessoas ficarem fascinadas com um tipo de ensino profundamente persuasivo que as faz abandonarem o Evangelho, literalmente trocarem Jesus pelo dinheiro. A ganância, o desejo de posse, ilude de tal modo as pessoas que, de repente, chega um coach, um influenciador qualquer, e começa a falar, e começa a causar um tipo de hipnose, um tipo de fascínio. E as pessoas vão se deixando arrastar por isso, porque são técnicas persuasivas, técnicas que se valem, por exemplo, de neurolinguística, de hipnose, de recursos de marketing, que causam um impacto sobre as pessoas. E é claro, como a avareza, o desejo de ter, é algo que, especialmente na nossa sociedade capitalista, está no coração das pessoas,
Então, elas enlouquecem, vão atrás desses influenciadores e ficam completamente fascinadas. Eu me lembro, quando eu era criança, que havia algumas dessas empresas que funcionavam segundo uma metodologia piramidal, em que faziam-se reuniões para convencer as pessoas de venderem o produto. E que todo o argumento era: você vai ficar rico, você vai conseguir. Ia lá uma pessoa e testemunhava o que ela comprou, que ela comprou um carro, que ela comprou uma casa, que ela pagou todas as dívidas, e a outra, e palmas, e aquela coisa toda eufórica, e todo mundo falando, e comida, e cafezinho, e não sei o quê, e não sei o quê. E a pessoa entrava nisso, e continuava na mesma, obviamente. Não acontece nada de diferente. Isso é tudo euforia, hipnose. É tudo um jeito de persuadir os outros. Mas muita gente acaba entrando nisso. Esses dias uma pessoa me escreveu uma mensagem que eu queria pedir licença para ler para vocês. A propósito de uma postagem qualquer que eu fiz, ela me escreveu em privado. Eles são uns ilusionistas. A falta de estudo e conhecimento tem levado uma multidão a segui-los com suas fórmulas mágicas de felicidade e prosperidade. Que sofrimento que nada, dizem eles. Deus não lhe fez para sofrer. Eu passei por esse vale tenebroso e enganador dos coach e influencer por um tempo. Ficamos hipnotizados. Mantras, frases positivas, códigos numéricos. Nossa, só de lembrar me dá arrepios. E agora é tudo isso misturado com a palavra de Deus. Tenho pedido ao Senhor que me livre dos enganos do mundo, que eu não me deixe ser levada por essa onda histérica do ter, porque mereço que não me deixe só, que aumente a minha fé todos os dias. É impressionante isso, porque São Paulo diz a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a avareza é a raiz de todos os males. Algumas semanas atrás eu explicava um pouco melhor esse versículo e dizia como de fato isso se concretizou na modernidade, através da usura. Então, é comum nas grandes empresas financeiras, econômicas, a utilização de recursos de convencimento para fazer as pessoas comprarem. E utilizam-se muitas técnicas de sabotagem mesmo, de ludíbrio, de engano, em que você induz a pessoa a comprar sem que ela queira, sem que haja necessidade disso, porque você tem uma meta para atingir. Então, existem recursos desonestos até, utilizados pelo mercado para promoverem a compra e a difusão de mercadorias. Só que isso chegou a um nível inimaginável graças a essas técnicas de persuasão que querem convencer as pessoas que do nada é possível gerar-se riqueza através de uma mera mudança, digamos assim, de comportamento, uma mudança de mentalidade ou coisas do gênero. É impressionante como as pessoas se deixam enganar. Elas ficam fanáticas. Elas ficam cegas. E elas invertem o sentido do Evangelho. Portanto, qual é a razão de que tais ardis, tais armadilhas, se difundam tão facilmente hoje em dia? É simples. É o desconhecimento da palavra de Deus. Nosso Senhor diz: errais ao não examinar as Escrituras, ao não conhecer as Escrituras e encontrar nelas o poder de Deus. O que acontece? A ignorância é o que faz as pessoas comprarem por palavra de Deus algo que é o contrário da palavra de Deus.
profeta Oséias dizia: meu povo perece por falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento é o que faz as pessoas trocarem literalmente Jesus por Mamon, trocarem Cristo pelas riquezas. Ou seja, o frade que eu mencionava no início da homilia, que trocou o evangelho, a igreja, a vocação, pela prosperidade, por essa loucura toda, tem um problema de base, que não é só dele, é de muita gente. Falta de uma profunda formação nas Sagradas Escrituras, uma formação teológica, uma formação doutrinal, uma formação espiritual. Ou seja, por mais que tenha sido ordenado padre, descuidou disso. E hoje em dia nós corremos o risco de fazer isso daí. Por quê? Porque hoje em dia, estudar, ter conhecimento profundo, ser alguém coerente, não dá muito sucesso, né? Você não tem muito retorno. Quem tem retorno são os enganadores mesmo. São aqueles que fazem entretenimento, aqueles que iludem, são os ilusionistas, como dizia essa pessoa que me escrevia. São esses que têm, digamos assim, algum tipo de sucesso do ponto de vista econômico. Então, muito facilmente, líderes, pregadores, enveredam por essa estrada e, portanto, se pervertem, justamente porque é o caminho mais fácil, é o mais lucrativo, é o mais rentável. Mas isso é absurdo, porque isso nos faz trair Jesus Cristo. Não é possível servir a dois senhores. Não é possível servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e a Mamon. Isso é claro como o Evangelho. Assim como para o Evangelho é claro que é impossível chegar à união com Deus com apego desordenado às riquezas. É impossível chegar à união com Deus com uma espiritualidade de tipo individualista, intimista, que não faz nada para ninguém, que não ajuda ninguém, que não é caridoso com os outros, que não tem sensibilidade para com os pobres. Não tem jeito. Nós não podemos chegar à união com Deus. Mas onde que a gente consegue entender isso? Lendo as Sagradas Escrituras. Meditando as Sagradas Escrituras. Tendo entusiasmo pelas Sagradas Escrituras. Ou seja, o nosso interesse tem que ser conhecer Deus, conhecer Cristo. Vejam, a primeira leitura nos descreve essa cena linda. Eles reconstroem a cidade de Jerusalém. Eles reconstroem o templo do Senhor. E ali fazem a leitura da lei, dos 5 primeiros livros da Bíblia. E todo o povo fica profundamente comovido. Inclina-se, prostra-se diante do Senhor com o rosto em terra. O povo começa a chorar. Fica ali durante horas escutando a palavra. É impressionante como há no coração das pessoas o desejo pela palavra de Deus, de conhecer Deus. O Evangelho nos mostra essas duas realidades, né? O Evangelho de hoje é uma espécie de quebra-cabeças, assim, meio estranho, porque pega os primeiros versículos do Evangelho de São Lucas, de 1 a 4, e depois pula para o capítulo 4, versículo 14, que é a cena de Jesus em Nazaré. No começo, portanto, São Lucas explica por que ele teve tanto cuidado em escrever o Evangelho. É uma introdução muito bonita. Ele diz que foi atrás das testemunhas oculares, daqueles que foram os primeiros pregadores, e quis escrever de modo ordenado. Para quê? Para quê? Para que nós pudéssemos conhecer Cristo. Senão ele não teria escrito. Ele escreveu para que nós pudéssemos hoje, 2000 anos depois, ler
meditar, crescer. E depois Jesus, na sinagoga de Nazaré, que abre o livro do profeta Isaías e comenta esse versículo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres, etc, etc. Em ambos os casos, o que nós vemos é a centralidade da palavra. É como o coração daqueles homens estava sedento por conhecer a Deus. Vejam, nos tempos de Santo Agostinho, as pessoas tinham tanto interesse por conhecer a Deus, que ele mesmo escreve, que ele escreveu o seu livro sobre a Santíssima Trindade, chamado De Trinitate, porque o povo ficava perturbando. Ele escreveu isso para o bispo Aurélio de Cartago, está na introdução do De Trinitate. Então ele diz, como o povo ficava perturbando, ele resolveu escrever. Bom, ele levou 10 anos estudando e escrevendo o De Trinitate, e não terminava. Então, um senhor muito piedoso da igreja dele, sabendo disso, fez o seguinte: roubou o livro de Santo Agostinho e começou a difundir o livro incompleto, porque não aguentou esperar Santo Agostinho terminar o livro. Tão interessado estava em conhecer a Santíssima Trindade. Aí Santo Agostinho foi obrigado, às pressas, a concluir o livro, para que não se espalhasse uma versão, digamos assim, incompleta, falsificada da obra dele. Este era o interesse que as pessoas tinham pela palavra. Meus queridos, eu sou de um tempo na igreja em que as pessoas eram muito interessadas em formação da palavra, círculos bíblicos. A gente fazia formações, enchia igrejas com isso. Hoje em dia não é mais assim, não. Se eu fizer um dia de formação, a igreja fica meio vazia. Agora, se eu fizer um cartaz, vamos orar por prosperidade. Nossa, lota, todo mundo quer. Vamos orar pelas finanças. Vamos orar por cura. Vamos fazer isso, aquilo. Todo mundo quer. Por quê? Porque o nosso coração está pervertido. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. Nós precisamos nos voltar para a palavra. Nós temos que nos converter, queridos irmãos. O nosso coração tem que estar concentrado sobre Cristo. Se nós não voltarmos com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, à palavra, nós permaneceremos a nossa vida inteira sendo facilmente manipuláveis por qualquer um que chegue com qualquer novidade para nos enganar. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda fome e sede da palavra de Deus. Isso é uma profecia. A profecia de, se não me engano, de Amós, ou de Abacuque, acho que é Abacuque, em que o profeta diz que chegariam dias em que haveria não fome de pão, nem sede de vinho, mas haveria fome e sede da palavra de Deus. Porque a verdade mesmo é que a gente já não aguenta mais viver debaixo de tanta enganação, debaixo de tanta escravidão, debaixo dessa lógica de mercado tão cruel, tão massacrante. Nós precisamos de liberdade, precisamos conhecer Deus, precisamos conhecer Jesus, precisamos ter verdadeira intimidade com a palavra de Deus, para assim, queridos irmãos, conhecermos Deus verdadeiramente. Que o Senhor nos ajude. Então nós não vamos abandonar Cristo, nós não vamos abandonar a igreja, nós não vamos abandonar a nossa vocação para servir ao dinheiro em nome de uma falsa liberdade. Pelo contrário, nós iremos abandonar todas as coisas do mundo, porque, como diz São João, aonde há o amor ao mundo, não está o amor de Deus.
E Santiago diz: aquele que se faz amigo do mundo, isto é, amigo do mundanismo, se faz inimigo de Deus.